Pesquisando. Obrigado. Agora tá. Ele ficou intrigado com Vênus agora há pouco aí no céu. Foi para lá. Agora estava aprendendo tanto. Agora sim, né, pessoal? Agora tá. Então, moçada, tá faltando alguma coisa? Fazer a nossa proteção. Fazer a nossa proteção, é isso aí. Usando os campos de força, né, os campos de proteção. E usamos sempre, e possível, usamos aquelas nossas pirâmides, lembram? Sim. Um pentaedro, uma pirâmide de base quadrangular, tudo bem? E sempre projetamos as pirâmides usando o alfabeto grego, tudo bem? Essa é a nossa dinâmica. Então, monta uma pirâmide com vértice para cima em alfa, beta, gama, delta, epsilon, desenvolvendo, isolando esse nosso interior do seu exterior. Tudo que aqui vai ser discutido, que fica entre nós, claro, entre os alunos online. Tudo bem? Agora sim. Ok, moçadinha, bacana. Então, ações maléficas, parte 1, tá bom? Ações maléficas está relacionado a processos obsessivos, tá bom? E o que é obsessão? O que seria obsessão? O que é uma obsessão? Daqui a pouco tem um conceito aí mais para frente, né? Mas o que seria essa obsessão? O que é isso? Quando um espírito, por exemplo, né, age sobre um outro espírito, sejam ambos encarnados ou desencarnados, tudo bem? Trazendo-lhe prejuízos, injúrias, sofrimentos, cobranças, dores. Isso é um processo obsessivo. De maneira bem simples. Vamos ver depois em detalhes. Tipos de obsessão. Ela pode ser simples e pode ser complexa, tudo bem? Então, os tipos de obsessão, ou simples ou complexas, tranquilo, sem novidades. Então, simples, ação de um espírito sobre o outro, encarnados ou não, tudo bem? E obsessão complexa é quando existem outros artefatos associados ao processo obsessivo, tá bom? Tipos de ação obsessiva, pode ser por indução, vamos ver como é que é já. Obsessão espiritual, pseudo-obsessão, problema, sabe? A simbiose e o parasitismo, tudo bem? Então, nós temos tipos de obsessão e tipos de ação obsessiva, tá bom? Aí está o conceito, né, mais uma vez, ação de um espírito. Esse mal aí nem sempre é mal, tá, moçada? Às vezes a obsessão acontece até nem por intenção, né? Isso existe, tá bom? Uma pseudo-obsessão, por exemplo, ok? E muitas vezes também podemos ter obsessão, auto-obsessão, não necessariamente ter ação de um espírito sobre o outro. Que é bastante comum, né? Que é bastante comum. A auto-obsessão, né? Auto-obsessão, muitas vezes fica vinculado até a... O pessoal acha que tem um encosto, né? Até isso. O encosto é ela mesma. Que tenta fugir de si mesmo, consegue, tá? Onde ela vai, ela está, né? Isso. Então, tá bom. Então, essa ideia obsessiva, né, apresentando caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, ok, até a perturbação completa, mais complexa, tá bom? Levando até a distúrbios mentais. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Okay? Beleza? A ação do espírito sobre o encarnado, por exemplo, tudo bem? Pode ser sem querer, sem o chamado ato volitivo, querer, produzindo efeito maléfico apenas pela sua presença, tudo bem? Então, o espírito que é bastante trevoso, bastante vibra muita negatividade, exala de si mesmo um padrão vibratório, ok? Que ao se aproximar simplesmente por exemplo, de um encarnado,
esse encarnado sente essa aproximação de maneira, claro, absorvendo seus fluidos negativos, sentindo a sua energia tá, bastante injuriosa, digamos assim, tá bom? Beleza? Estão produzindo um efeito maléfico apenas pela presença próxima. Gente, pensamento é a base de tudo, eu sempre falo isso. É a primeira lei hermética. Tudo é mental. Okay? Então, o pensamento realmente é a base de tudo. Nós pensamos, nós somos. Se auto-obsessão. Exatamente. Isso. Se auto-obsessão. Se eu tenho um pensamento, por exemplo, isso até é fisiológico, viu? Tanto quanto a mediunidade é fisiológica, tudo bem? Isso que você falou, essa auto-obsessão é fisiológica. Vamos dar exemplos? Pessoa que tem aquela ligação, aquela vontade de ficar assistindo programas televisivos e deprimentes, de sensacionalismo, aquela imprensa marrom, né, que usa de maneira muito negativa para dar ênfase então, coloca muita lenha nessa fogueira negativa, ok? E as pessoas são viciadas nesse processo. De assaltos, de crimes. Aqueles jornais de desgraça, né? Jornais de sangue, né? Isso. Eu sou. Okay? E fica nesse processo. Isso gera na região pré-frontal, na interpretação daquelas imagens, naquele processo todo, vai gerando pelo seu pensamento uma psicosfera à sua volta, negativa. Tudo bem? Não necessariamente que ela vá passar por isso, por um processo de assalto, a pessoa fica com medo, até de sair na rua, ok? Mas não é isso a ideia. A ideia fisiológica é outra. É uma alteração na região do tálamo, hipotálamo, atinge a hipófise, libera-se um hormônio que vai agir sobre uma glândula que fica em cima dos rins, aliás, uma não, duas glândulas em cima dos rins, chamadas suprarrenais, tudo bem? Que liberam cortisol, por exemplo, que é um mineral, cortisol é um tipo de um corticoide, tudo bem? Liberado pelo córtex dessa glândula. E esse cortisol é o hormônio do estresse. E todo o corticoide, tanto os minerais corticoides quanto o cortisol, okay, são imunodepressores. A pessoa fica doente, além de estressada. Olha que legal. É o eixo hipotalâmico, hipofisário, suprarrenal. O eixo de ação hormonal. Okay? Pensamento. Bom? Legal, moçadinha. A atuação, como está escrito aí, ocorre por ressonância vibratória do paciente, né, com a aura do espírito enfermo. O que é ressonância vibratória? O que seria isso? Não tenho nem ideia. O que é ressonância vibratória? Gente, é fácil, vocês sabem, tenho certeza. Vamos imaginar, por exemplo, um diapasão. Tudo bem? Todo mundo sabe o que é um diapasão. É um instrumento, um garfinho, né? Você dá uma batida nele, ele emite um som de uma certa frequência. Tudo bem? Acho que é 440 Hz, que corresponde à frequência da nota Lá. Tudo bem? Então, eu quero afinar um violão, aqui de cima para baixo, a segunda corda, de cima para baixo, é o Lá. Então, eu toco essa corda, aciono o diapasão e vou acertar, vou acertar a minha corda na nota Lá. Aí dela eu afino as demais, por exemplo. Então, o diapasão é isso. Então, se eu pegar dois diapasões, um na frente do outro, próximo ao outro, e bater nesse primeiro, tudo bem? Bateu, emitiu aquele som, eu coloco a mão aqui, eu paro a sua vibração, o outro continua. Sem eu ter tocado no outro. Tudo bem? Isso está fazendo em casa a experiência. Tudo bem? Ou, se eu tenho dois violões afinados, os dois com a mesma afinação, eu venho um deles, eu aciono uma das cordas,
a mesma corda do outro violão, estando ambos afinados, a mesma afinação, vai vibrar também. Isso é física. Também é a ressonância vibratória, isso é da ondulatória. Tá bom? Temos também a ressonância magnética, né, André? Não sei se... Sim. Como é que funciona esse treco aí? Na verdade, é um grande magneto, né, que gera, vamos dizer assim, que gera um campo, né, um campo magnético, onde vai trabalhar, né, esse campo magnético acaba trabalhando Nos prótons, né? no hidrogênio, né, da água, né, porque prótons. o nosso corpo, né, né, tem mais água do que, né? Exatamente. Então, assim, esse campo magnético ele vai entrar, né, vai ressonar vamos dizer assim, nos spins, né, desse hidrogênio. Exatamente. E aí ele vai formar a imagem, né? E vamos dizer assim, cada angulação desse spin forma um tipo de técnica, né? Aí tem T1, T2, fast field, aí tem uma opção de técnica, né? É bem complexo. Que utiliza a ressonância magnética que vai gerar as imagens, né, da ressonância. A ideia é assim, bem quase, digamos, quântico, né? A ideia, Isso. aquele corpo, daquele aparelho, aquele barulhão, né? Dos solenoides, né? Daquelas bobinas, aquele barulhão todo, para alinhar todos os seus prótons, né, da água. Hidrogênio é um próton, um núcleo, né? Um próton e um nêutron. Okay? Ficam todos alinhados. Tudo bem? Aí o próton, ele gira, né? Tem o spin, que o André falou. Esse spin tem um movimento chamado de movimento de precessão. Isso. E esse movimento de precessão, aí entra como se fala? Aí entra a ressonância. Isso, que é jogado no paciente uma frequência de rádio. Isso. E da mesma frequência da precessão do próton daquele... Exato. Existem as bobinas, né, da ressonância que recebe essa radiofrequência. Exatamente. Ressonância. Física quântica. Né? Você não tem uma bobina do crânio, uma bobina para fazer ombro, músculo, tem bobina para fazer a parte abdominal, né? Exatamente. E assim vai, que aí é o que eu disse. Olha que legal. Que bacana, né? Aí desliga a frequência de rádio, radiofrequência, aí um decaimento, esse decaimento do campo magnético gerado é induzido numa bobina, que ele falou, uma certa corrente elétrica, que é interpretada pelos computadores, uma imagem. Okay? Não é tão complicado, né? Não é complicado. É que a gente está acostumado com esse termo. Nós estamos acostumados. Mas eu estou falando isso para vocês entenderem que a ressonância permeia a nós. Tudo bem? Por exemplo, passa um avião, um caminhão, enfim, a janela dá uma tremida. Já viram isso? Na janela da sua casa? Por quê? Ressonância. Então, a recepção de uma energia e de uma excitação exterior. Tudo bem? Então, há uma excitação exterior que, na mesma frequência que aquele objeto tem, todos os objetos têm uma certa frequência, isso aumenta a amplitude dessa frequência. Outro exemplo. Já viram aquela história da pessoa emitir um canto, uma nota vocal, e aquele cálice, aquele de cristal, quebra? Por quê? Isso é verdade ou é mentira? Eu nunca consegui isso, né? Só jogando no chão. Mas por que quebra? Porque aquele copo, não é isso, mas o copo de cristal, aquela taça, vibra numa certa frequência, os seus átomos. Tudo bem? Quando se emite aquele som, vocalizando aquele som, na mesma frequência daquele cristal, tudo bem? O que vai acontecer? Aumenta a amplitude da vibração das moléculas daquele cristal, daquele copo. Ele quebra. Como é que eu sei qual é a frequência daquele copo, daquele cristal, daquela taça? Pegando um objeto, uma batidinha nele. Faz aquele barulhinho. Essa é a frequência de ressonância daquele copo.
Então, se eu conseguir emitir uma outra fonte sonora, um som na mesma frequência, ele quebra. Mas a frequência da batidinha é aguda, né? Sim, mas sim, perfeito. Ok? As pontes que caíram, foi uma só, né? Monomoto lá, parece. Que o vento passando pela ponte ressonou com a frequência da ponte, a ponte começou a balançar e caiu. Ponte de Rio Grande. Tudo bem? Jericó. Não tem uma história na Bíblia? Os muros de Jericó, as trombetas que foram tocadas, ressonância com o muro caiu. É isso aí. Bom, falamos muito sobre ressonância, né? Mas dessa, então, se existe uma vibração, tá bom? De uma entidade, e aquela pessoa, pelos seus pensamentos, está próxima daquela vibração, contato, a proximidade leva uma ressonância vibratória, aumentando a amplitude daquele indivíduo, daquele paciente, daquele encarnado, tá bom? Levando a uma enfermidade, okay? Levando uma doença, por exemplo. Certinho, moçada? Isso sobre o campo vital, campo etérico do indivíduo encarnado. Beleza? Aí leva o quê? Mal-estar, qualquer doença que provoque dor no corpo astral, passa por ressonância para o paciente. Quer dizer, não quebra porque é um cristal, mas fica doente. Assim, não, essa ideia é tentar explicar como é que funciona isso. Qual é a dinâmica, entendeu? Qual é dentro da física, né? Como é que funciona, tá? E funciona assim, vamos repetir, ver se realmente funciona assim. Isso é ideal, né? Um experimento. Então, por exemplo, se a gente compreendendo exatamente como funciona, a gente consegue atuar de alguma forma, minimizar isso, entendeu? Então, as coisas acontecem por ressonância, que leva a desajustes físicos, psíquicos, não é? O ambos. Olha que legal. Legal, né? Que bacana. Uhul. É isso aí, moçadinha. Tudo bem? Então, se eu sou médium, okay, aproxima-se de mim uma entidade sofrida, com dores, com mal-estar, okay, com qualquer sentimento ou emoções degradantes, eu posso sentir se eu entrar em ressonância com essa frequência. Por isso que existe aquela lei da apometria e ajuste da frequência do médium com a frequência do encarnado. Lembra disso? Sim. A gente vai ajustando a ressonância para que haja melhor ressonância entre o desencarnado, o seu sofrimento, as suas dores, os seus desajustes com o médium. Bem? Tá, eu concordo, mas no caso, a pessoa é médica, como todos somos médicos, né, na verdade. Se você atrai o espírito obsessor, não se atrai. Faz você ser médium, de repente o espírito está precisando de ajuda, por exemplo. Ele vê que você é um médium, então ele vem em você, porque ele sabe que cedo ou tarde vai ter uma ajuda. Isso também, ele pode se tornar um obsessor de repente. Sim. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós somos médiums e vamos, por exemplo, num hospital, suponho. Onde existem muitos enfermos e junto com os enfermos encarnados, internados, também existem muitos enfermos desencarnados. Até alguns cobradores, existe de tudo lá, ok? Abrindo espaço, né? Fala-se até que em centros cirúrgicos existem mais médicos desencarnados que os encarnados que estão em atividade. Mas, de qualquer forma, você é médium, vai ao hospital, por exemplo, ok? E pode acontecer que você falou, eu sendo médium, eu tenho um diferencial, médium ativo, tá? Um diferencial no campo, na dimensão, digamos assim, astral, ok? Que vou ser identificado por entidades. Essa se aproxima de mim. Pelo calor que eu emito,
será uma certa diferença vibracional. Então, ela se aproxima, buscando em mim um apoio, buscando em mim um lenitivo para as suas dificuldades. Posso contar um Lógico, opa, tá vendo? Fofoqueiro agora é ele, tá? É um caos, mas aí aconteceu comigo, na verdade, né? O caso assim, eu tive em Recife, né, em um hospital em Recife, num hospital público de Recife, que é um hospital muito conhecido. E assim que eu entrei, né, porque eu fui a trabalho, né, e assim que eu entrei dentro desse hospital, né, a gente como médium, né, a gente começa a sentir algumas coisas, né, e aí você vai sentindo. Aí comecei a subir a escada do hospital, né, tinha umas escadas para ir no segundo andar, no terceiro, e aí você vem, né, você começa a escutar, né, e a sentir, né, pedindo ajuda, né, várias entidades pedindo ali ajuda, como o Dirceu estava comentando, né. E assim começou a falar, doutor, não sei o quê, começou a me chamar assim, você escutando assim, ô doutor, aí ô senhor, aí começa assim, várias entidades chegando próximo de você, né, pedindo ajuda, que não sabia o que ele estava fazendo ali, alguns não sabiam, e alguns pedindo realmente ajuda para ser tratado, né. E aí, nesse caso, né, aí eu fiz algumas coisas, né, mais próximo de mim, né, que eu poderia, né, fazer, porque é um hospital muito grande, né, aí você teria que fazer outras coisas ali, não tem como mexer muito ali, né. Mas, assim, os que estavam mais próximos, né, a gente pede para ser tratado, né, para ser encaminhado, coisas assim desse tipo, né. Tá bom? Só para ilustrar. Legal, bacana. No seu caso, Legal. é bom que você ouve, né? Você vê. Bom, entre aspas, não é comum, não, viu? Mas sim, nesse caso, sim. No meu caso, eu não ouço nem nada, mas eu sinto. Na hora que tem alguma coisa, eu sinto na hora. Sim. Eu tive lá no centro do Rio, na gira de Porto Velho e dos Marinhos. Tudo bem, eu esperei a gira de marinheiro, eu fui me consultar com uma marinheira, uma mulher. Eu falei, por favor, me tira essa dor nas costas, porque essa dor nas costas não é dor nas costas. Ela falou, você já sentiu? Eu falei, já senti, ótimo. Essa dor nas costas eu peguei lá, eu não vim com ela. E quando eu fui para lá dentro, lá eu me deu a dor nas costas. Aí, na verdade, eu mesmo tirei. Eu incorporei a entidade e fui embora. Mas foi pego lá. Então, mas isso lá na casa. Aí tem dois fatores. Eu acho que foi pego lá, não sei. Ele está dizendo o seguinte, está comentando que ele foi, nesse domingo, foi numa gira, né, de Umbanda, e estava bem, e durante o desenvolvimento do trabalho em si, ele começou a sentir uma dor nas costas, não é isso? E quando passou pelo atendimento com as entidades, ele pediu para ser tirado, enfim, acabou incorporando, né, essa entidade e ela foi recolhida, né, e a dor nas costas passou. Aí eu vejo dois aspectos aí. Uma faca de dois legumes, entendeu? Uma é para você, uma para você. Você é um médium. A sua tarefa como médium buscar se desenvolver para auxiliar o próximo. É o primeiro aspecto desse processo. O segundo é que a entidade realmente se aproximou de você para ser tratada, para ter um choque anímico. Sim. Sem caminhar. Até ele disse que foi lá, até alguém que estava precisando de ajuda. Exatamente. Se aproximou de você, você era mais sensitivo. Exatamente. A sua energia é boa. Você tem um potencial muito bom. É só trabalhar bastante isso e ajuda bastante as pessoas. Entendeu? Todos nós temos esse potencial, né? Sim. Tá bom? O Will tá dodói hoje. Tá zoado. Entendeu, moçada? Então, tudo é o pensamento, tudo é a mente. Então, pensar pensamentos bons, sentimentos melhor ainda, né? E controle das emoções. Tá bom? Isso se chama educação mediúnica. Tá bom, moçada? Então, a educação mediúnica conveniente do paciente encarnado, se for sensitivo, orientado, ok, da sua missão,
traz o afastamento e o tratamento adequado do espírito indutor. No seu caso. Tá bom? A cura, entre aspas, depende do estado mental do paciente. Do consulente, né? Sua carga kármica negativa, o ambiente que vive, bem como de seu livre arbítrio em querer reformar-se intimamente. Tudo bem? Então, a ideia, pessoal, da reforma íntima, de novo, batendo. Tudo bem? Essa reforma íntima é a mais difícil que existe. Sim. Essa É mais difícil. Sim. É verdade. essa reforma íntima é muito difícil. É. Reforma íntima é um processo Porque é uma coisa que é... lento. Tem que ter o controle mental. Às vezes você não tem esse controle. Você descontrola por alguma coisa da rua, você já descontrola. Sim. Antigamente, muito antigamente, em eras remotas, os iniciados, né, em processos magísticos, eles passavam por testes com seus mestres. Essa é a história mesmo, nos conta, né? E testes difíceis e tal. Hoje, é igual, só que diferente. Nós também passamos por testes como os iniciados em templos iniciáticos do passado, só que são testes do dia a dia, urbanos, como nós, como médiuns, ok? Nós somos colocados à prova constantemente, Sim, isso é verdade. entendeu? E aí, dependendo da nossa atitude ou da nosso prognóstico de melhora, são dados alentos para nós, como médiuns, entenderam? Então, abrem-se algumas possibilidades para nós, alguns aparelhos são colocados em nós. Olha só, é verdade isso, para que possamos ter melhor atuação dentro daquele grupo no qual nós trabalhamos, como médiuns, entendeu? Mas isso é mérito em função da nossa melhora ou potencialidade para melhora. Tá vendo? Senão, isso é retirado. Né? Isso é retirado. Tá bom, moçadinho? É isso aí. Vamos em frente. Veja aí, tem 2 capitães aí tentando acessar a nossa irmã, mas ela está toda bem bloqueada e blindada aí, aparentemente. Bom. Legal, moçadinho. Tipos de obsessão. Podemos dividir em obsessão simples e complexa. Tá ok? E dentro da obsessão simples, temos a mono, que nós falamos, né? Mono-obsessão e a poliobsessão. É bem simples entender isso, é bem tranquilo. Obsessão simples é quando não é complexa, ou seja, quando não existem associados a essa obsessão aparelhos, magia negra, entendeu? Ação de campos de força negativos. Não existe nada disso. Isso seria a obsessão simples, quando não tem isso. E pode ser mono ou poli. O mono é um, poli são vários. Então, podemos ter a obsessão, um espírito sobre outro espírito. Veja que eu falei espírito. Não importa quem está encarnado ou desencarnado. Tudo bem? Aí é a mono-obsessão. Então, uma diversidade do passado, também que é encontrada por um espírito desencarnado, essa diversidade está encarnada, ele é encontrado, aí há um processo de, te encontrei no pescoço, fica ali, agarrado, tentando causar injúrias, sofrimentos, dores, ou, enfim, doenças, entendeu? Monoobsessão. Ou então, eu identifiquei uma desavença do passado, aí eu procuro os amigos, meus colegas, que também sofreram as mesmas injúrias por aquele encarnado, monto um grupo de ação e vamos para cima dele em grupo, caracterizando a poliobsessão. Ok? Isso deve ter muito na época da escravidão. Sim, escravidão,
Com certeza. Com certeza. Sim. Muitos coitados meninos morreram lá por causa de Sim. do senhor da Do senhor, terra, né? sim, sim. Escravidão. Lembrando também, escravidão, né? Nada é por acaso, né? Sim, Porque nada é por acaso. Da mesma forma que nós temos no sofrimento de algumas almas encarnadas, porque um resgate do seu passado, ao mesmo tempo esse sofrimento, aquelas agruras, aquele sofrimento atroz que elas passam, também ao mesmo tempo tende a desenvolver em nós a misericórdia, compaixão no próximo, entendeu? Aí vem o espírita, achando-se conhecedor de tudo, e perde essa compaixão, substituindo-a pelo entendimento que ele tem, que aquilo é um resgate, então ele merece passar por aquilo. Entendeu? Isso já vi acontecer, já ouvi de espíritas falando isso. Ele está assim porque ele merece. Não é isso. Ele está assim para ser tratado. nem tudo, né? Para ser, sabe, ser ajudado. Ok? Lembra que nós falamos das duas bases da lei divina? Tá A bem? gente ouve muito isso. É a justiça e a misericórdia. Eu já ouvi muito isso que você falou. Eu vi muito também. No lugar está lá um monte de gente pedindo dinheiro nos faróis, você sabe que aquele cara, você vai dar dinheiro, ele vai vir com uma pedra de crack, certeza absoluta. Aí você fica na dúvida, é vício? Ou é vida do passado? Eu tenho que passar por isso mesmo? Você fica sem saber o que pensar. Já aconteceu um pedinte pedindo dinheiro. No dinheiro eu não dou. Mas se quiser comer um lanche na padaria, vamos lá, vou lá agora, você vai comigo. Não, tudo bem, aceito. Deu lanche para ele. Saiu e jogou o lanche fora. Entendeu? O dinheiro para ele comprar. Não tem problema. Se pedir de novo, aquele dinheiro vai para outra coisa. Né? Mas aí entra a questão. E aí, é dívida que ele capaz? Ou ele entrou nisso por algum motivo? É assim. Tem que passar por isso, é assim. difícil, às vezes, você saber. Sim, não, assim acontece. Não esqueça, nós temos colocar entre aspas, tá? Livre arbítrio. Se eu tenho tendências, algum deslize, desvio, eu tenho a oportunidade de escolha, tudo bem? Se a minha tendência superar o meu bom senso, eu vou para o desvio. Tudo bem? Aí eu tenho as consequências disso. Sim. São as minhas escolhas, ok? Que é chamado aí de livre arbítrio. Tudo bem? São escolhas. Eu discuto um pouco esse livre, não a escolha em si, mas o ser livre arbítrio, porque foi uma escolha tendenciosa. Tudo bem? Por isso que eu discuto um pouco, mas funciona assim. E ao mesmo tempo que eu tenho essas escolhas, como está inerente a mim, e aquele desvio, também está vinculado ao passado. Se está ligado ao passado, tem processo kármico atrelado a tudo isso, entendeu? É aquela história que já falamos, tem casos e casos, cada caso é uma forma de interpretar. Mas lembrando que todos têm direito de optar, fazer outra escolha, né? Ir por outro caminho, não. Às vezes, só a intenção de não estar ali e de mudar de forma digna, você consegue sair. Mas não é apenas um breve momento. É você lutar contra aquilo, mostrar que você quer progredir de forma correta. Não é porque na pandemia é engraçado porque tem uma praça no centro, perto do Pérola Byton. Hoje tem famílias morando lá. Né? Será só karma? E você vai deixar se abater pelas dificuldades ou você vai lutar para sair daquilo? Será que não tá ali uma lição para você? E aumentou bastante o Pérola Byton, né? Naquela região, né? Eu morei ali perto, não era daquele jeito.
Mas, enfim, moçadinha, é isso daí. Então, obsessão simples, como está escrito aí, ação maléfica, não é? Podemos chamar de superficial, onde ocorre uma atuação, até por simples sugestão. Tá? Então, existe a sugestão, existe a tendência. Então, eu sou um espírito desencarnado, okay? O André está encarnado. Ele tem, eu sinto nele uma certa tendência, um certo desvio, que eu também tenho. Eu vou sugerir para ele, vai, Isso. tem um bar ali, ou... Só hoje, né? Só agora, só hoje, entendeu? A zona saideira. A saideira, famosa. Tudo bem, Massari? Mas isso, muitas vezes, né, ou quase sempre, trata-se de espontâneo fruto do ódio. Tudo bem? Então, é uma sugestão. Veja, entenda o seguinte, no campo heteroastral, o meio, a matéria é manipulada, tudo bem? Pela mente. Como nós manipulamos massinhas aqui com as mãos. Manipulação é mão, né? Mas acionado pela mente. Então, você cria as imagens pela sua mente, você projeta. Okay? Muitas vezes projeta-se sensações, sabores, cheiros, gostos, enfim, para o espírito, projetando naquele que ele quer que seja a sua vítima, né? Bom, sugerindo ideias, imagens, ok? Mas lembre-se também de que não existem vítimas, sempre bate a mesma ideia. Como não existem algozes, não existem vítimas. São apenas peças de um teatro que se alternam. Teatro de verdade. Na vida real. Tá bom? Tudo bem, moçadinha? Então, ele usa de mais recursos, né? Além da sua sugestão de ideias e imagens, porque que ele deixaria de ser simples para ser complexa. Tá bom? Beleza, moçadinha? E é limitado. Por quê? Limitado pelo quê? Pela força mental do espírito. Então, se eu sou um espírito desencarnado, o André está encarnado, ele tem um certo desvio, eu chego nele, começo, é meu desafeto também. Então, vou induzir imagens nele para ele desviar do caminho. Mas ele é forte mentalmente. Não. Vou seguir o meu caminho, vou manter na retidão. Eu vou buscar a ajuda do Will, que é um mago negro, entendeu? Aí pode ser complexo. De brincadeira. Brincadeirinha. Olha só, falar em imagem, né? Aí está a imagem. A monobsessão. Agora, essa monobsessão, eu fico em dúvida, não sei se é encarnado, desencarnado, marido, mulher, ou se é um espírito sobre... Me veio a dúvida aí. E do lado direito, nós temos a poliobsessão. Vejam aí vários espíritos atuando sobre um outro espírito. Bom? Relacionamentos abusivos é monoobsessão? Não sei. Pode ser mono, pode ser poli. Eu não sei. Ou começou com mono e foi se complexando. Tudo bem? Relacionamentos abusivos tem várias formas, né? Você pode ter relacionamento abusivo entre ascendentes e descendentes, ou entre, como talvez o exemplo aí, entre marido e mulher, entre casais, tá bem? Entre irmãos, Pai e filho. Pai e filhos, pai e filhas, mãe, enfim, mãe é mais difícil. Em relação a esse abuso, podemos ter abuso moral. Tá bem? Muitas vezes, uma mãe, naquele ímpeto de ter o controle sobre os seus filhos, tá? Está levando a uma obsessão. Sim. Encarnado sobre encarnado. Isso existe. Tá bem? E, bom, depois eu conto mais. Poliobsessão. Ok, moçadinho? Tudo bem? Alguma dúvida até aí, gente? Pessoal?
Obsessão complexa. Obsessão complexa é como nós falamos agora, brincadeira, né? Porque eu estava com o Will, ele foi resistente, vou buscar um mago negro. Vou buscar uma ajuda, a ajuda dos universitários. Okay? Vou comprar aquele utensílio, aquela ação eletrônica, eu vou introduzir nele, Sim. entendeu? Enfim, aquele aparelho. Não, chip não. Chip é muito antigo. Hoje são outros, né? Outra tecnologia. Pendrive. Pendrive. Ok, mas é mais nano, né? Nanotecnologia. Por exemplo, um vírus. Que tamanho tem um vírus? Se eu visse o corona, ninguém pensava que eu visse o corona. Qual o tamanho de um vírus? Tem vírus de 20 nanômetros. 20 vezes 10 elevado a menos 9 do metro. Imagina. É menor que um ribossomo de uma célula. Uma célula tem organelas. O ribossomo é menor delas. O vírus é menor que ele. Tudo bem? E muitas vezes faz um estrago. Entendeu? Então, é mais ou menos nessa ordem. Nanômetros. É nanotecnologia. 10 elevado a menos 9 do metro. Ok? Magia negra. Ok? Uso de campos de força dissociativos. Então, aplica-se num campo de força que vai gerar naquele indivíduo, naquela vítima, uma dissociação do seu interior, do seu equilíbrio. Okay? E de ação contínua. Tá bom, moça? Isso leva a desarmonia, levando até cânceres. Tudo bem? Mas, gente, vou repetir, nada ocorre por acaso, tudo bem? Tudo está vinculado a uma lei, a lei maior e a justiça divina. Obrigado. Se eu tenho um obsessor, por exemplo, um exemplo, ele me ataca o filho, vai lá e me ataca o meu filho. Sim. E eu não sei quem é o obsessor. Para mim, meu filho está com problema. Eu vou no médico, eu tomo isso, tomo aquilo, nada por esse filho. Sim. Até que possa até desencarnar por causa disso. Sim, pode. Mas, na verdade, tudo isso foi causado por um obsessor que causou a doença no filho. Pois é, mas aí que está. Se você tem, no caso, uma doença no fígado, como você relatou, por ação obsessiva, vamos descobrir, a obsessão simples, ela é complexa, é um só, são vários, ok? Mas é só o fígado, geralmente não fica só restrito a um órgão. Você tem outros sintomas, tudo bem? Mal-estar, dor de cabeça, está bem associado ao fígado, obviamente, mas começa a ver vultos, ok? Barulhos durante a noite na sua casa, enfim, entendeu? Então, existem outros sinais, muitas vezes, que denotam uma ação obsessiva, além Do filho. Uma forma de obsessão que é complexa, tá? Um exemplo, não está escrito, mas é interessante, é bem legal, bem inteligente, quando o espírito obsessor tem a sua vítima, aquele seu desafeto, ou alguém que é contratado para fazer isso, né? Ele vai levantar o dossiê daquele encarnado. Entendeu? A capivara daquele encarnado. Porque levanta a capivara, vai buscar no seu passado os seus erros. Todos nós temos. Ixi. Senão não estaríamos aqui. NP fatorial erros. Esse não estaríamos aqui. Aí ele vai buscar naquele passado uma tendência bastante forte daquele encarnado que hoje está meio que adormecida. Então, esse obsessor, ele vai buscar essa personalidade
dessa vítima e vai começar a insuflar essa personalidade que foi de uma vida passada que foi negativa para ele. Entendeu? Foi desastrosa. Uma personalidade. E vai induzir nesse nosso amigo essa personalidade a ser inflada. Orgulho, egoísmo, vaidade. Hoje está de boa, mas foi no passado assim. Então vamos cutucar isso. Vamos estimular isso. Okay? Até que ele, encarnado, passa a ser o seu próprio obsessor. Eu ouvi muito isso. Nossa, rapaz, é tão bom. O que vai fazer isso? Sim, por exemplo. Então, nós temos aí, na verdade, dois processos. Né? Um processo de obsessão, espírito desencarnado sobre encarnado, por exemplo, ok? E, ao mesmo tempo, processo de auto-obsessão induzida pelo obsessor maior. Entendeu? Então, não precisa se preocupar, não ficar mais ali, para se afastar, cuidar da vida dele, cuidar das outras vítimas, enfim, fazer mais negócios, entendeu? E aquela vítima continua sendo obsidiada. Dele para ele mesmo. Entendeu? Legal, né, moçadinha? Bacana isso, né? Existem também os casos que técnicos as sombras fixam nos obsidiados, espírito de sofrimento, também existe, ok? Então, fixado naquele obsidiado, entidades com sofrimentos, entidades viciosas, tudo bem? Fixa, gruda ali. Como se fossem escravos que vão, como se fossem parasitas mesmo, né? Ok? Que eu vou alimentar. Então, eu tenho os meus parasitas, aí eu procuro alimentos para eles, entendeu? Vou grudar nessas vítimas dos parasitas, tá bom? Um exemplo disso, foi falado aqui já, né? O Will falou sobre isso, o André também, sobre os ovoides. Lembram? Então, eu tenho, suponho, não tem uma sala, onde são guardados os ovoides, que eu cultivo. Imagina. Imagina. Só que assim, é o meu negócio. Eu tenho uma empresa de ovoides, uma microempresa, né? Então, eu pego lá os meus ovoides, cada ovoide tem um monoideísmo, é uma ideia fixa. Então, vou escolher aquele que é adequado, apropriado àquela vítima que foi solicitado por alguém que quer se vingar. Tudo bem? Eu instalo o ovoide. É a mesma coisa, a mesma ideia. O ovoide é o espírito, né? Só que tem uma ideia fixa. Muitas vezes eu, conhecedor de hipnotismo, de magnetismo, eu vou hipnotizar também esse ovoide. Vou magnetizá-lo. Posso associar a tudo isso um nano aparelho para emitir ordens de maneira repetitiva. Entendeu? Como se fosse uma fonte sonora de uma ordem. Você não serve para nada. Você é infeliz. Você é feio. Ninguém gosta de você. Fica repetindo. Não tem pessoas que ficam escutando, né? Sim. Vozes, né? Como se fossem vozes. Né? Repetidas, né? Repetidas, assim, você não presta, você é inútil. Você é inútil, não serve para nada. Por que você não se mata? Isso. Se mata. Mata. É fácil. Entendeu? E se for um ovoide também, já por várias encarnações se suicidou, né? Ok? Pior ainda, é um monoideísmo associado a uma ordem constante. Tudo bem? E, gente, nada ocorre por acaso, tá? Tudo tem uma razão de ser. Tudo bem? Se for da vontade, da lei maior da justiça divina, que ele seja tratado, recuperado, ajudado, é a nossa função. Nós que eu falo dos nossos médiuns, entendeu? Trabalhadores, entendeu? Não julgar nunca, porque ele pode ser nós amanhã. Ou fomos assim no passado, entendeu? Então, não podemos julgar e nem repreender ninguém.
Nunca repreenda, nunca julgue ninguém. Não é assim que funciona. Ok? Muitas vezes aquele consulente que está na maca é melhor do que eu, que estou num trabalho de desobsessão tentando ajudá-lo. Está naquele momento, naquela situação. Ok? É isso aí, moçadinha. Que mais? Cercar a vítima com vários tipos de obsessão configura outra característica da obsessão complexa. Como nós falamos, né? Colocar o ovoide, colocar vamos deixar como chip, né? É. Não, enfim. Tá bom? O enfermo vê-se encurralado, indefeso e tal. Tudo bem? Aí, moçadinha, através do planejamento minucioso, lembra do planejamento? Levantar o dossiê, conhecer quem é aquela pessoa, quem são seus amigos, qual religião que ele frequenta. Mas esse dossiê, por exemplo, aí no Capivara. No caso, esse dossiê, esse obsessor está numa região umbralina, digamos assim, né? Enfim, não, na região umbralina tem, por exemplo, no meu dossiê, eles têm lá, ou eles têm que buscar em outro lugar? Tem. O meu dossiê está tanto no umbral como, digamos assim, no celular, por exemplo. É fácil associar. Quando você está em repouso, está dormindo, okay, o acesso é fácil. Aí pega toda a minha ficha quando eu estou dormindo. Entenda assim, esse é fácil, é um acesso também limitado, tá? É conforme o espírito, conforme a capacidade da entidade, tá? Ele pode ir somente até algumas encarnações passadas, não pode ir muito mais longe. Mas ele pega em já... Mas achou uma que você... Não é difícil achar. Entendo assim, gente, nós estamos encarnados hoje. Não significa que ao desencarnarmos seremos anjos. Nós somos hoje a melhor expressão evolutiva de nós mesmos. Entendeu? Não é porque eu desencarno que eu vou ser novamente o ser de luz. Isso não existe. Eu estou hoje com o melhor de mim. Nós estamos aqui na quarta dimensão, terceira, quarta. Aqui são 4 dimensões, são 3, é o X, Y, Z e mais o tempo, né? São dimensões. Okay. Enfim, é isso aí, moçadinha. Através desse planejamento minucioso, os técnicos do mal investigam toda a vítima, olha aí. Existe um especialista, né? Existe. Os especialistas aí, como os técnicos, né? Porque, assim, existe existe também, né? Existe claro, engenheiro, existem. Existe técnico, existe tudo, né? Não, pode ir. É só para relembrar, assim, né? Lembrar, né? Só porque... Existe uma indústria. Sim. Existe. E aí ele, como especialista, né? Ele pode pagar, né? Porque assim, vou te dar um passe, assim, eu vou pegar o teu... Eu quero... O teu... Como é a capivara que você falou? Capivara, Eu quero a capivara dele ali, ó. Você consegue para mim? Aí tem a base de troca, né? Aí só dois. Isso, exato. Mais ou menos assim. Mais ou menos lá com o cara. Isso aí. Tá ok? Isso aí, moçadinho. Bacana? Então, há regimentamento desses inimigos desencarnados do passado, ok? Passado terremoto, e convidando a vingança e destruição do seu desafeto. Complexo. Legal, moçadinho? Bacana, vamos lá então falar agora sobre os tipos de ação obsessiva, tá bom? Tranquilo, rapidinho. Temos a indução, obsessão espiritual, pseudo-obsessão, simbiose e parasitismo. Indução. A indução espiritual de desencarnado para encarnado ocorre, na maioria das vezes, de modo casual, sem premeditação ou maldade alguma. Tudo bem? Uma obsessão simples. Então, eu desencarnado, estou em sofrimento, e eu desencarnado. Eu encontro ele, médium, ok? Que tem uma aura benéfica vital, eu me aproximo dele, para sugar. É como se eu estivesse com frio, eu já fiz isso, me aproximasse uma fonte de calor.
Fica do lado da fonte de calor. Tudo bem? Viajei muito de motos nas estradas, é muito frio, sentia muito frio, me aproximava de carretas. O calor do motor daquela carreta, um tempinho me aquecendo. Ok? É mais ou menos assim. Então, esse calor vital atrai entidades sofredoras. E utiliza dessa aura emitida pelo encarnado até como um bálsamo, né, para as suas dores. Entendeu? Tudo bem? Só que o espírito, né, o encarnado, sente. Tudo bem, moçada? E transmite, tá vendo aí? Transmite ao encarnado suas angústias, suas dores, a ponto de desarmonizá-lo na medida da intensidade da energia de que está carregado e do tempo de atuação sobre ele. Tudo bem? Ficou claro? Tá bom, isso aí. Então, indução espiritual, uma indução. Lembrando que indução é indução, tá? O que é uma indução? Quando eu tenho um objeto, tudo bem? Emite um certo magnetismo, eu aproximo de um outro objeto passivo de ser também magnetizado, ele será magnetizado por indução. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto que tem uma carga elétrica, então aqui na ponta tem acúmulos de elétrons, uma carga elétrica negativa, tá bom? Ao aproximar de um objeto neutro, aqui é negativo, eu vou induzir do lado de cá, desse objeto que inicialmente era neutro, cargas positivas. Por indução. Indução eletrostática, no caso, mas é uma indução. Tudo bem? Se eu tenho uma bobina, eu passo um ímã pela bobina, eu estou passando um campo magnético, tá? Que vai ser induzido nesse fio desse solenoide uma corrente elétrica, por indução, por exemplo. Tá bom? Mais ou menos a ideia que o André explicou agora, falou sobre da ressonância magnética por indução também. Aquelas bobinas que ele falou, que recebem aquela variação de um campo magnético, induzido nelas uma corrente elétrica, que vai ser interpretado naquele computador como uma imagem, naquela região que está emitindo, aqueles prótons, né, que está emitindo aquele campo magnético. Indução, tá bom? Aí, moçadinha, obsessão agora sim, obsessão espiritual é uma ação consciente e intencional. Eu quero fazer o mal para o André. Eu espírito, isso é obsessão. Tudo bem? É um objetivo bem nítido do obsessor, sabe muito bem o que está fazendo. Mas nesse caso, o senhor explicou aí, não tem nada a ver com o passado, é simples vontade de querer fazer o mal para alguém. Sim, sim. Mas entenda que eu diria que 99% das vezes está relacionado com o passado, sim. Também. É aquela história, vamos fazer uma magia negra para alguém. Tudo bem? Sabe que pega? Macumba, que chama de macumba, termo vulgar, né? Sabe que pega isso? Fazer magia negra? Se a pessoa tiver vibração baixa. Exatamente. Mas o que é estar em vibração baixa? Está com a guarda de defesa inútil. Tudo bem? Está, e se for merecedora. Veja que até para termos obsessores, temos que ter merecimento. Entendeu? Esse merecimento não quero, não. Também não quero. Esse merecimento não é bom, não. Passando, né? Estou passando dele. Tá bom, moçadinha? Então tá. Então, ação premeditada, planejada, posta em execução, levando a enfermidades, várias causas de enfermidades, porque psíquicas, essa é uma obsessão. Aí fala mais que a obsessão é a enfermidade do século. O que o senhor me explica de repente, de você estar normal, andando na rua, de repente você
Tem, aí, no caso, um gosto, né? Digamos assim. Entenda assim, nós somos médiuns, como nós falamos, né? Nós não temos missões, nós temos tarefas. Ninguém aqui é missionário, somos tarefeiros. Okay? Por quê? Qual é a diferença? O missionário é aquele que... Xavier, ele foi missionário. Exato, exatamente. Chico foi um missionário. Jesus foi missionário, Buda foi missionário, e Maomé foi missionário. Mahatma Gandhi foi missionário. Madre Teresa, enfim, por quê? São espíritos que já superaram o seu acúmulo de débitos, já cumpriram, já pagaram tudo. Então, o que eles fazem agora é misericórdia. Sociedade, como uma forma mais rápida de pagamento, como se fosse um empréstimo, tudo bem? Onde você tem uma dívida no banco lá de 100 mil reais, tá bom? Te dá aí a possibilidade de você, usando a mediunidade, pagar só 5 mil em prestações suaves por mês. Entenderam a ideia? Não é a ideia de Jesus? Que o amor de Jesus de Paulo, né? O amor cobre a multidão de pecados? Tudo bem? Então, através da caridade, do amor ao próximo, do devotamento ao próximo, da dedicação ao próximo, do trabalho ao próximo, de coração mesmo, porque por amor simples, é que a gente vai galgando condições de melhoras moral e espiritual. Ok? E assim vai. Nesse caso, fica mais difícil quando nos é mandada uma demanda que nos atinge. Ou então, é mandada demanda, sim, nos atinge, sim, mas somos alertados e somos orientados a nos defendermos dessa demanda. Entendeu? É onde entra as pessoas que estão à minha volta, à nossa volta, trabalhadores em geral. Entendeu? Aí, moçadinha, podemos afirmar que fora as doenças causadas por distúrbios de natureza orgânica, claro. Então, traumatismo craniano, infecções, enfim, outras doenças. Alguns casos, raros casos de ressonância com o passado, dessa vida. Todas as enfermidades mentais são de natureza espiritual. Entendeu? Respondendo a sua pergunta. Entendeu o que está dizendo aí? Ok? Todas enfermidades mentais são de natureza espiritual, retirando-se. Que nós falamos já, né? Muitos sofrimentos que temos hoje não tem nada a ver com o passado, é dessa vida mesmo. Ok? Tá bom? André, tudo bem? André, ouviu? Aí, tipos de obsessão espiritual pode ser de que tipo? Desencarnado sobre encarnado, clássico. Todo mundo pensa em obsessão, o espírito está agindo sobre ele. Não é assim? É bem comum isso. Encarnar sobre desencarnado. Existe isso, André? Não existe. Estranho, né? Minha mãe morreu, a hora que eu estava da minha mãe, essas coisas que eu acredito que... Sim, eu pensei também. Inclusive, falei com o meu cunhado, nessa semana, que a mãe dele morreu faz 2 anos, disse que ver a mãe dele, lógico, ele não deixa ela em paz, dá paz para ela que você vai parar de vir. Exatamente, é uma ideia. Aqui ele está falando o seguinte, houve um desencarne e os familiares reclamam a presença daquele desencarnado. Tudo bem? Não é não chorar por ele, não é isso. Chorar por alguém desencarnado, sentir a sua falta, não faz mal nenhum, é de boa, tranquilo. O problema é cobrar a presença. Isso me faz tanta falta. Que Deus injusto é esse que levou você de mim. Entendeu? Aí ele sente. Encarnado sobre desencarnado. Bom exemplo. Encarnado sobre encarnado, também existe. Clássicos, né? Ser espíritos poderosos mentalmente, que têm os seus
escravos, até transformados por ele em animais, uma licantropia. Tudo bem? Licantropia. Transformando aquele espírito, seu corpo astral, em uma forma animal. Entendeu? Desencarnados sobre desencarnados, já foi, né? Okay. Perdão, acho que eu pulei um aí. Encarnado sobre encarnado. Eu pulei isso, E desculpa. também é comum. E também acontece. Aí entra a relação, muitas vezes, marido e mulher. Tudo bem? Isso existe, tá, moçada? Um cerceamento. Não, muitas vezes é mesmo karma, né? Tem que ter um reajuste, você tem que passar por aquilo, tem que se acertar. Tudo bem? Eu tô lascado. Encarnado sobre encarnado, ok? Por exemplo, uma mãe preocupada com seu filho, que está namorando uma moça, e essa moça, segundo a mãe, acha que está desvirtuando seu filho. Vai numa sessão de apometria, é feito trabalho normal, segue o padrão da dinâmica apométrica normal. No final dos trabalhos, ela pede ao dirigente uma ajuda. Por favor, me ajuda. Vamos fazer um trabalho, vibrar pelo meu filho, que está com uma moça assim assado e tal. E precisam afastar essa moça dele. Isso, além de ser uma obsessão encarnada sobre encarnado, passou a ser magia negra, se for feito trabalho. Entendeu? Não pode. Ele não autorizou. Não se pode. Tá bom. Obsessão recíproca, claro, também existe, né? Obsessão recíproca leva até uma simbiose. Tudo bem? Autoobsessão. Bom, isso aí é mostrado nessa figurinha, né? Os números dos tipos de obsessões, tá bom? E nas figurinhas aí, do lado esquerdo, são os encarnados, os bonequinhos coloridos, e os azulzinhos, amarelinhos azulzinhos, os encarnados, tá bom? E os números nesse esquema mostrando as ações. Ok? Todos? Tranquilo? Vamos em frente? Podemos ir? Aí, moçada de casa, dorme não, vamos em frente. Por falar em auto-obsessão, a pessoa, o espírito se auto-atormenta, uma punição a si mesmo. Sabe aquela ideia de culpa, muitas vezes? Aí vem a oração do perdão, né, que é pedido muitas vezes, ok? As causas geralmente residem nos problemas anímicos, dramas pessoais, remorsos, culpas, situações de província da intimidade do seu ser, que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Okay? Legal, isso aí. Obsessões anímicas são causadas por influência mórbida residente na mente do próprio ser. Mente, de novo, a mente é tudo. Por conta de vícios de comportamento, ele cultiva de forma doentia pensamentos que causam desequilíbrio em sua área emocional. Tá bom? Muitas vezes, sexo, vícios, outros em geral, bebidas, ok? Vaidade. Vício de jogo, né? Vício de jogo, lembrado, vício de jogo. Bom. Muitas tendências auto-obsessivas. E outra coisa, moçada, quando eu tenho uma obsessão desse tipo, uma auto-obsessão, gente, é porta, janela, portão, tudo aberto para obsessões de espíritos oportunistas. Lógico. Professor André, como ele falou, obsessão por jogo, eu tenho a tendência a jogos, por exemplo, okay? Eu tenho esse desvio comportamental, ok? Se isso me incomoda, supomos, suposição, tá? Eu não jogo nada, isso me incomoda, ok? Estou abrindo, inclusive, até por obsessão simples. Lembra daquela indução? Vai, só hoje. Vai. Começa aí, daí vai um progresso de
uma ação progressiva da ação obsessiva. Bom? Aí, Marcelinho, muitas tendências auto-obsessivas são provenientes de experiências infelizes da vida do maluco, do inferno. Vícios cristalizados, aí, ó, hábitos mentais negativos, enfim. Consciência culpada. Tá bom? E uma imagem fala tudo por si só. Aí, Marcelinho, pseudo-obsessão, ação do encarnado sobre encarnado ou obsessão recíproca. Trata-se de ação perturbadora que o espírito agente não deseja deliberadamente prejudicar o ser visado. Exemplo. De novo, tá? Estou insistindo nisso, mas de novo. A ação da mãe sobre o filho, sobre a filha, com a ideia de exageradamente protetiva. Tudo bem? É uma pseudo-obsessão. Ok? Por que pseudo-obsessão? Está causando injúria? Sim. Mas é por maldade? Ao contrário, não é por maldade. É por excesso de zelo, excesso de cuidado, enfim. Tá bom? É a consequência da ação egoísta de uma criatura que faz de outra o objeto dos seus cuidados e a deseja ardentemente para si própria como propriedade sua. Casais que se separam, ou casais onde, digamos assim, aquela associação já não existe mais, mas uma das partes cerceia a outra, mantém a outra amarrada por correntes. Até pelo sentimento de medo também. Sentimento de medo, sentimento de posse, sentimento de desapego, de desafeto. Tá bom? Exige que a outra obedeça cegamente às suas ordens, desejando protegê-la, guiá-la, e com tais coerções, impede-a de se relacionar saudavelmente e normalmente com seus semelhantes. Tudo bem? Isso é pseudo-obsessão. Olha que legal. Esses casos são comuns entre pessoas de personalidades fortes. Pessoas que têm personalidades fortes, que não se controlam, porque têm espírito fraco. Tudo bem? É como um cavaleiro sobre o seu cavalo. Se o cavalo é forte, o cavaleiro é fraco, o cavalo domina. É a mesma coisa. Então, fala, mas eu tenho espírito forte, eu não me controlo quando acontece, meu espírito é forte. Personalidade é forte, o espírito é fraco. Ok? Tudo bem? A Gabriela pergunta aqui. Esse tipo de obsessão tem ligação de laços no chakra básico? Sim, pode sim, claro. Sim, pode ter sim. Como também no chakra umbilical ou chakra cardíaco, sim. Sendo conforme o tipo de relação, tá? Tudo bem? Muitas vezes até relações entre ascendentes sobre descendentes pode ser relacionado no chakra básico, sim. Isso existe, sim. Perfeito. Tá bom? Aí, moçadinha, então as pessoas de personalidades fortes, espírito fraco, geralmente, são egoístas, dominadoras, sujeitando família pela tirania, por exemplo. Aparecem também casais, quando um deles tenta exercer domínio absoluto sobre o outro. Falamos agora. Isso existe. Pseudo-obsessão. Simbiose. Aí, moçadinha, tá acabando. Segura aí. Na biologia, simbiose é uma associação a longo prazo entre dois organismos, espécies diferentes. Tá bom? Seja essa relação benéfica para ambos os indivíduos envolvidos ou não. Tá bom? Nesse caso, parece que ele colocou de uma maneira muito abrangente, né? Que a simbiose que nós entendemos, a própria etimologia da palavra mostra isso. Sim significa união. Ok? Bio significa vida. Tá bom? Então, união de vidas.
Na biologia, nós encontramos na literatura da biologia o conceito de simbiose muitas vezes associado com mutualismo. Vantagens mútuas, mutualismo, vantagens mútuas, ok? Só que, como eu falei, nessa ideia conceitual, está abrangendo bastante a ideia de simbiose, já que é uma associação entre seres vivos, que pode ser uma associação também desarmônica. Tudo bem? Isso pode acontecer. Ou seja, nessa associação simbiótica, se eu tiro um dos associados, os dois morrem. Isso na natureza da biologia. A simbiose espiritual obedece ao mesmo princípio. É nossa, não é? Existe simbiose entre espíritos, como entre encarnados e desencarnados. É comum ver associações de espíritos junto a médiuns a atender nossos menores chamados. Em troca, recebe do médium as energias vitais que carecem. Entenderam a ideia? Interessante isso. Okay? Embora os médiuns, às vezes, nem suspeitem dos seus associados espirituais, são espíritos inferiores, que se juntam aos homens para parasitá-los e fazer simbiose com eles. Muitas vezes nós vemos chamados médios de poste, não é isso? Traga o seu amor em 7 dias, garante serviço, em 24 horas, ok? Obrigada. Traga os seus pés, serviço garantido, o seu dinheiro de volta. Tudo bem? Aí se não dá certo, porque tem uma demanda muito forte. Aí vai gastar mais dinheiro para fazer um trabalho para quebrar aquela demanda. E aí, vai. Ok, moçada? Muitas vezes são espíritos inferiores, associados com tudo isso. Bom, e realmente até ajudam, entre aspas, né, para dar uma certa confiança, né? Daquela vítima. Uma sensação de conquista, né? Tá vindo. É isso aí que está dizendo, é uma simbiose entre aquele espírito e aquele médium. Isso acontece muitas vezes quando o médium se negativa, se desequilibra. Tudo bem? Então o médium começa a ser cobrado pelos seus serviços. Ok? Mediunidade não é moeda de troca. Deve ser cobrado. Em nenhum momento. Nós somos, como eu falei, é como se eu usasse aquela oportunidade de saldar a minha dívida com o banco e usasse meu benefício. Entendeu? Aí, como Jesus falava, aí será cobrado até o último centil. Tá bom? Bacana. Aí, moçarinha, bom, isso é simbiose. Tudo bem, simbiose? Depois a gente fala mais sobre esses tipos de obsessões, tá? Parasitismo. O que é um parasitismo? Um sugador. Um sugador. Em biologia, é uma ação de um ser sobre o outro, tá bem? Alimentando-se desse outro ser, causando-lhe, claro, injúria, sofrimento, dor, um tipo de injúria, tá bom? Isso é uma parasitose. O parasita inteligente é aquele cujo hospedeiro é mantido Ele não mata. vivo, ele não mata. Ele não mata. Lógico. Ele tem abrigo, Sim. tem proteção, tem alimento. Tem alimento. Tudo bem? Cegando. É isso. Tudo bem, moçaria? E o hospedeiro pode até morrer, realmente. Então, existem também casos em que o parasita não tem consciência do que faz. Às vezes, estou falando de espíritos, tá? Não sabe nem que já desencarnou. Isso é comum, até, viu? Hoje em dia é menos comum, acho que antigamente era mais, eu encontrava mais casos assim, gente encontrava, não sei. Outros espíritos vivendo a vida apenas vegetativa parasitam o mortal sem ter a mínima noção, são enfermos encarnados em dolorosas situações. O que é a maioria dos casos? E acontece, por exemplo, em um parasita desse,
Se associar uma terceira pessoa encarnada para sugar a outra. Sim, é possível. Eu sinto, às vezes, agora não, mas há um tempo atrás, eu senti que a minha energia estava sendo sugada. Senti, sabe quando você está. Eu sabia quem era, de onde era. Eu saía de perto dessa pessoa, parece que as coisas variavam um pouquinho mais. Vamos colocar aí, então, mais um exemplo de obsessão. Vampirismo. Isso que eu ia falar agora. É o vampirismo. Tudo bem? Vampirismo energético. Isso existe. É o caso aí, né? Está descrito, inclusive. A gente vai passar por um período. Vai falar. Vai falar. Fica dizendo sobre sugar o Só não espírito. dá exemplo de morcego. É. O morcego não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O pobre do morcego. Ele está falando isso porque o especial dele é morcego. Ele gosta dos bichos, lá, dos morcegos que vivem em caverna. Esse é o Marcelino. Beleza? Tudo bem? O parasitismo espiritual implica sempre em viciação do parasita. Olha a figurinha aí, a imagem. Tudo bem? Esse espírito está induzindo o nosso irmão ali a bebida. Ele não pode beber. O espírito não tem acesso à bebida, como o encarnado tem. Então, o que ele faz? Usa o encarnado como veículo, como instrumento, tá? Em seu benefício. Vai sugar, o halo, né? Aquele halo mesmo, que é aquela saída, aquele fluido, né? Da bebida, ele vai sugar isso. Tá bom? Uma sucção de energias alheias. Certo? Há também parasitas que são colocados por obsessores. Falamos disso agora há pouco, né? Para enfraquecer encarnados. Casos que aparecem, sobretudo, quando o paciente apresenta normalmente debilitado. Tudo bem? Então, temos que fazer o quê? Primeira coisa, separar o parasita do hospedeiro. Separar os dois. Tudo bem? Cuida-se do parasita, claro. É um irmão nosso, não esqueça, misericórdia. Tudo bem? Não vai dar um chute no parasita, né? Enfim, tratando, né? Por fim, energizar o hospedeiro. Tudo bem? E orientá-lo a trabalhos espirituais, leituras dignas, edificantes, enfim. Bom? Gisele, só para ilustrar aí, nós já tivemos casos na apometria, que eu tenho pouco tempo de apometria, onde a gente tirou o obsessor, que estava com ele há muito tempo, e a pessoa começa a sentir falta do obsessor. Sim, a obsessão, né? A simbiose, lembra da simbiose? Viciação. O viciado, né? Isso existe. E como faz? E como faz? A pessoa chega até a entrar em depressão. Sim. Em tristeza. E não é só do sentir falta do obsessor, sentir falta de um sofrimento, de uma dor. Daquele sentimento que o outro te induzia. Cadê a minha dor? Tirar a minha dor. Eu quero a minha dor de volta, quero meu sofrimento comigo. Por que eu não consigo mais beber tanto? É engraçado isso. Ok? Pior que tem gente assim. Isso existe. Tem gente que adora tomar um remédio, tá doendo o ombro, tá doendo não sei o quê, e não sei se tá doendo nada. Tem gente que adora reclamar. Algumas considerações importantes. Atenção! Quem é obsessor? Alguém como nós. Lembra? Falamos isso? Tudo bem? Sujeito a erros e acertos. Eu lembro uma vez do trabalho de apometria, foi lá no Tatuapé, no centro espírita chamado Jacó, chamado de Jacob, né? Antigo esse centro espírita, né? Eu lembro de um dos tratamentos apométricos, lá no Jacó, tinha uma senhorinha mesmo, pequenininha, magrinha, velhinha, deitada na maca, encarnada, óbvio. E no processo de apometria,
o obsessor dela incorporou nos médiuns. E a gente foi conversar com ele. Tudo bem? Nisso, comecei a conversar com ele, eu percebi na hora, bate a intuição e vem informação. Aquele obsessor era a vítima. O verdadeiro obsessor estava na maca. Aquela velhinha, aquela senhorinha, franzina, era obsessor. Ok? Já aconteceu também outro caso interessante de obsessão. Uma família passou no Neutra, aqui no Neutra, não aqui, na outra casa, no Neutra antigo, outra casa antiga. Ou foi aqui mesmo? Acho que foi aqui mesmo, nessa casa. Eram duas crianças, o papai e a mamãe. E a família estava na casa, estava difícil, estavam perturbados, e nada dava certo, enfim, estava uma energia muito estranha. Quem é o obsessor? Passaram os 4 ao mesmo tempo na maca, foi deixado como último trabalho, só os 4, eram 4 macas, 4 grupos, ok? Onde foi percebido que o obsessor era um das crianças encarnadas. Nossa. Okay? Claro que não foi falado isso, obviamente. Foi tratado, enfim, deu certo, tá? Houve uma melhora considerável, tá? Mas o menino, no caso, que era um obsessor. São vários motivos, nesse caso são vários motivos, né? Aquele menino foi encarnado porque os pais receberam esse menino para reajuste e resgate de um passado onde esse menino ele foi desencarnado pela família. Era uma outra situação, não era uma família, é outra situação diferente de clãs, enfim. Okay? E vieram nessa encarnação como família. Okay? Só que esse menino adquiriu nesse espaço de tempo conhecimentos muito grandes, muitos conhecimentos, e negativos, entendeu? Então a ideia dele exigiu esse reencarne, exigiu o pagamento desse débito, já que ele foi tirado da vida, né? Ok? E veio como obsessor mesmo, da família. Só que ele agia como espírito, não como encarnado, desdobrado. Entendeu? Nós trabalhamos alguns meses, né? No Betinho, que é um hospital lá na zona oeste, zona leste, no Tatuapé, que acolhe crianças com PCs, né? Deficiências mentais. Mas são crianças, com deficiência, sabe, com todo carinho, cadeira de rosa não anda, não fala, toda tortinha e tal. Não se engana, não se iluda. Como espírito, é um capitão. Sério, um capitão. Todos que nós passou pelo nosso grupo, naquele período, né, tinha esse perfil. Quando desacoplados dos seus corpos físicos, e eram limitados, tinham capacetes, tudo, mesmo assim, espíritos muito fortes. Tinham que ver aquela situação para serem contidos. Entendeu? E naquela situação, muitas vezes não consegue nem se suicidar, né, se matar, e fica preso ali nessa ideia de resgatar alguma coisa, fazer germinar alguma coisa no seu íntimo, de positivo. Bom, por que ocorre a obsessão? Isso é importante. Sempre de uma imperfeição moral. Que abre as portas, janelas, à ação de espíritos maus. Que com certeza aquele encarnado também foi espírito mau quando desencarnado. Tudo bem? E aquele que está desencarnado, quando encarnar, também vai passar, provavelmente, possivelmente, por um processo obsessivo. Ok? É aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Não é a vingança de Deus, não é a ira de Deus, não é como se fala, castigo de Deus, isso não existe. Tudo bem, isso não existe. Não é assim que funciona. Tudo bem, moçadinha?
quase sempre exprime vingança e cuja origem geralmente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor, como nós falamos, em precedentes existências. É o teatro, né? Os bastidores voltam, mudam os papéis, invertem os atores nos seus papéis. Tudo bem, Marcelinho? É bilateral, existe um lado cobrador, que é o obsessor, que sentindo-se ferido e injustiçado, até com razão, muitas vezes, ok? E de outro obsidiado, que é o devedor. Muitas vezes carrega culpa, remorso ou ódio, que não se extinguiu. Tá bom? A obsessão começa em nós, nas imperfeições. De novo, o ódio, os maus pensamentos, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, o orgulho, a inveja, como é que se fala? Personalidade forte, espírito fraco, né? Aquela história, vícios, preguiça, ok? Procrastinação, né? Emoções de equilíbrio, assim vai. Tá bom? Quais as consequências? Loucura, suicídios, encarnes prematuros, aí vai também as consequências, todos nós sabemos, doenças. Tá bom? Isso, muitas vezes chegam até a paralisar a vontade do obsidiado. Existe uma possessão? Chega Sim, sim, possessão? sim. Bem complexo, viu? Bem complexo. Opa! Lembra dos espíritos dos porcos? Somos legião. Meu nome é Legião, aliás, porque somos muitos. Aí foram os porcos, aquela vara de porcos. Tudo bem? Então, existe a brecha psíquica, mas existe uma abertura, uma porta onde ocorre esse processo obsessivo. E essa porta é sempre por uma invigilância. Aí, de novo, olha que bonitinho o orgulho daquela menininha com o cabelão. O ciúme, revolta, impaciência, o ódio, o bicho preguiça, não ociosidade, ideias negativas, os vícios, o medo, desregramento sexual, bom, tristeza, depressão, beleza? São vigilâncias. Criança, tá acabando, moçadinha. Opa. Criança obsidiada, geralmente é um espírito que já sofria perseguição na erraticidade. Mas uma criança, ela é inocente. Só que não, né? Não é tão bem inocente assim. Porque não esqueça que nós somos espíritos. Muitas vezes somos velhas almas. Aquela criança, muitas vezes mais velha que nós, com idade espiritual. Tá bom, moçadinha? Com o reencarne, o sofrimento é atenuado, porém sofre desde cedo com essas influências. Tá bom? Beleza? E é isso aí, moçada. Acho que acabou. Vamos ver? É isso aí. Acabou a primeira aula. Nós temos uma segunda aula, tem uma parte 2, perdão, sobre ações maléficas ainda. Tá bom? Que é a próximo encontro. Beleza, moçada? Dúvidas, perguntas, moçadinha de casa, pessoal daqui? Aqui não. A André Américo. Boa noite, todo mundo aí. Só uma Boa noite. coisa. À vontade. A obsessão é uma coisa que ela veio de vibração, vem de energia. Então, ela não é uma coisa imediata. Então, tanto o encarnado quanto o desencarnado vai ter que ter insistência para poder ter a sintonia. Se a pessoa ora, vigia, ela está bem espiritualmente, ela está bem equilibrada, mas o desencarnado tem o objetivo de obsidiar essa pessoa que é mais forte. Ela pode se atentar com as pessoas que cercam esse mais forte para prejudicar esse que ela não consegue, e assim causando até karmas para essas pessoas que indiretamente estão envolvidas na questão. Vamos ver, se eu conseguir entender, você me ajuda que fica meio, o som fica meio estranho. Mas, pelo que eu entendi, você me corrija se estiver errado, tá? Você está dizendo o seguinte, uma pessoa, um espírito encarnado, que é mais forte, existem entidades querendo obsidiá-lo, querendo fazer algum tipo de cobrança, esse espírito encarnado, mas por ser forte tem dificuldades. Então, eles vão agir no entorno. É isso mesmo? Você perguntou? Perfeito, é isso aí. E aí agir no entorno, vai agir no filho, vai agir no... Exato. Podendo causar até karma para essas pessoas que indiretamente estão envolvidas. Sim, senhor, positivo.
Exatamente assim que funciona. Ok? É isso mesmo. Então, é assim, quando nós temos um trabalho como tarefeiros de um grupo, geralmente são espíritos que têm uma certa, digamos assim, projeção de comando num grupo espiritualista, são os mais visados. Eu vou repetir. Aquele indivíduo que está no comando de um grupo espiritualista, geralmente é o mais visado, tudo bem? Não por ser o mais forte, mas por ser mais devedor. Compreende? Então, num grupo, aqueles que se sobressaem naquele grupo, geralmente são os mais devedores. E se são mais devedores, provavelmente tem maior número de inimigos. Compreende? E se ocorrer desequilíbrios nele ou nos familiares, também pode ser atingido através dos mais próximos, ou dos familiares, ou daqueles que representam o seu grupo de ação, que são o seu grupo nas atividades mediúnicas. Compreende? Isso acontece muito nas chamadas demandas, né? Nas demandas, sim. Pode ser, sim. Faz a demanda para mim, mas eu estou hiperprotegido, vai pegar meu filho, minha filha, enfim. Mas tem que ter uma demanda, num trabalho de demanda, sim, tem que ter um direcionamento, viu? Tudo bem? Então, nesse caso que ele está perguntando aí, é uma obsessão complexa. Isso é complexo. Então, se eu faço um trabalho de magia negra para atingir alguém, eu tenho que colocar naquela minha magia um indicativo, uma assinatura energética, um testemunho do alvo que eu quero atingir. É bem específico. Okay? Eu posso, sim, arrumar testemunhos da família, colocar tudo junto, isso sim. Mas, geralmente, nesse caso que ele está perguntando, é uma ação um pouco mais complexa. Embora essa também seja complexa. Mas essa eu acho que é mais pontual. A minha magia negra, tá? É mais pontual do que... porque aquele, como eu falei, aquele que se destaca é um líder espiritual, um sacerdote, alguma coisa assim, ele tem um débito muito grande. Então, tem muitos inimigos. Então, não é um só, são vários. E pode se juntar e planejar, fazer um planejamento para... Então, nós temos conhecimentos atualmente, né, de espíritos encarnados, que são sacerdotes, até de grande expressão na mídia, que negativaram. Tudo bem? Não vou falar, obviamente, nome, mas quem conhece sabe. Tá bom, moçada? Dúvidas? Mais uma pergunta? Não sei se eu respondi, espero que sim, né? Sim, respondeu. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Ok, moçada, então podemos encerrar? Podemos? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nesse momento, a Jesus, nosso Mestre amado, a todos os espíritos colaboradores que nos intuíram, nos incentivaram, estiveram todo o tempo ao nosso lado, nos fortalecendo, dando energia. Vamos agradecer a todos e vamos pedir permissão a Jesus e a eles para que possamos também levarmos ou projetarmos aos nossos lares um pouquinho dessa energia que nos acolhe, nos envolve, benfazeja, e em nossos lares, trazendo paz, harmonia, amor, entendimento entre todos nós que ali nos encontramos, ok? E a todos que ali chegarão, encarnados ou desencarnados. Possamos todos recebermos essas benesses, okay? essa energia benfazeja, em nosso coração, em nosso íntimo, em nosso espírito. Bom, possamos, assim, mesmo que tenhamos obsessores, desavenças do passado, mas que possamos, com esse nosso comportamento, abrir condições para, no futuro, talvez até próximo, podermos abraçá-los como amigos. Que assim seja, que assim se faça. Graças a Deus. Bom.
E agora, André, aqui, né?